Olá, gente, tudo bem? Já gostaria de pedir para você deixar seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal caso você goste desse tipo de conteúdo para que você receba notificações quando eu postar mais vídeos. Lembrando que meu canal ele é para trazer esclarecimentos a respeito de assuntos espirituais que às vezes a gente não encontra pelos meios tradicionais, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu não encontrei pelos meios tradicionais e acabei tendo que buscar por fora. E hoje eu vou trazer um assunto a respeito de karma, né? O que é o karma? O que é a lei de ação e reação? O sofrimento é algo que a gente sempre tem que passar quando a gente talvez tenha feito alguma coisa em vida passada ou não, né? Lembrando, eu vou trazer a minha interpretação baseado em todas as minhas leituras, em todos os meus estudos, né? Mas, obviamente, eu sou um ser humano e eu compartilho de uma opinião baseada nas coisas que eu estudo. Então, isso aqui é a conclusão que eu cheguei, né? Para quem não sabe, a minha linha de raciocínio segue mais os livros de Chico Xavier, especialmente os livros de André Luiz, né? E eu estou atualmente lendo o livro Há 2000 anos, escrito pelo espírito Emmanuel, né? Através do médium Chico Xavier. E baseado em todos esses estudos, todos esses livros, eu junto tudo e eu vou tomando as minhas conclusões, né? E o que eu entendi a respeito de karma? O karma nada mais é um nome dado ao que seria a lei de ação e reação, né? Conhecido na física, trazida por Newton, e também conhecido como a lei da causalidade. Esses três termos, eles são para se referir à mesma coisa, que vai de encontro ao que Jesus falou, né? Você irá colher aquilo que você semear. Porém, o mindset coletivo, eu falo bastante aqui de mindset coletivo, porque tem essas crenças que foram repetidas por tanto tempo que acaba se incrustando dentro da gente e a gente acredita naquilo e a gente não sabe nem de onde veio, a gente não sabe nem por que a gente acredita. Ah, é porque eu escutei não sei na onde. Ah, é porque tal pessoa me falou. Mas da onde que aquela pessoa tirou? Ninguém nem sabe de onde que veio. Mas é o que está sendo propagado. O mindset coletivo acredita no tal do castigo, né? Digamos assim, se fizermos o bem, seremos gratificados, se fizermos o mal, seremos castigados. Acontece que, aprofundando meus estudos, eu tomei uma conclusão totalmente diferente. Eu não vejo mais o karma como castigo. Eu não vejo as reações das nossas ações como castigo. Eu vejo elas como uma forma de aprendizado. Por quê? Se você cometeu aquela falta e você foi contra as leis de Deus, você está gerando uma reação que mais para frente irá retornar até você. Mas aquilo retorna para você não como uma forma de te penalizar, mas como uma forma de te ensinar que aquele comportamento anterior não era o adequado. Lembrando, qual comportamento que não é adequado? Gente, nenhum comportamento que vá contra as leis de Deus. Sim, as leis de Deus, gente, é a lei principal das leis trazida por Jesus Cristo, que é a lei do amor fraterno, né? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E toda vez que você age em desacordo com essa lei, você vai tá gerando uma reação. Da mesma forma que se você age bem, né, você age com justiça, você perdoa o seu inimigo, você ajuda o seu próximo, faz caridade, essas coisas também vão retornar para você de maneira positiva. Mas o que muitas pessoas não sabem é que nem sempre esse karma precisa ser pago com sofrimento. Sim, gente, às vezes a gente não precisa sofrer por causa daquilo que a gente tenha feito no passado. A gente sofre porque a gente é teimoso. Sim, a gente sofre porque a gente é teimoso. A gente se recusa a aprender, a gente se recusa às vezes a modificar algum comportamento que precisa sim ser ajustado, como por exemplo, excesso de orgulho, excesso de vaidade. São comportamentos que eles precisam ser ajustados e eles podem ser ajustados por meio do amor. Vamos dizer que você faça isso
você começou a frequentar, sei lá, uma igreja, um centro espírita, aí começou a aprender os ensinamentos de Jesus, aí por vontade própria você falou, não, vou começar a agir dessa forma, vou começar a ser caridoso, vou começar a a deixar de fazer as coisas que eu costumava, por exemplo, aí você começa a perceber que algumas coisinhas que a gente faz não eram tão boas. Por exemplo, fofoca. É uma coisa que parece pequena, mas uma fofoca pode destruir a vida de uma pessoa. Aí você, por vontade própria, percebe aqueles comportamentos e fala assim: eu acho que eu não vou mais fazer isso. Isso aí você está fazendo de forma voluntária. Logo, às vezes, uma prova e uma expiação que você teria que passar para te ensinar aquilo, você não vai mais precisar. Sim, gente. Nos livros do André Luiz, ele deixa claro que uma das formas de amenizar os nossos karmas, os nossos débitos, né? É por meio do serviço. O que é o serviço? Gente, simplesmente você ser caridoso, você ajudar o seu próximo. E lembrando, ajudar o próximo não é só por meio de esmola. Muita gente acha que ajudar o próximo quer dizer que eu tenho que dar dinheiro de esmola pro cara da esquina. Aquilo lá é sim uma forma de ajudar o seu próximo, mas não é a única forma de ajudar o seu próximo. Existem várias, inúmeras. Você pode ajudar o próximo por meio de palavras caridosas, né? Um amigo que está precisando de um conselho. Você pode ajudar dando uma carona, né? Você pode, alguém que está no hospital precisando de uma companhia, você vai lá, faz companhia para aquela pessoa. Existem milhares de formas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec deixa claro que as formas de fazer caridade são inúmeras e ilimitadas e não se resume apenas à esmola, como muitas pessoas também acreditam. Então, vamos supor que numa vida passada você sim adquiriu um karma, talvez meio pesado, alguma coisa ruim que tenha feito. Você não necessariamente vai precisar sofrer exatamente aquilo que você, às vezes, tenha feito outra pessoa sofrer, né? Porque muitas pessoas às vezes falam: ah, eu estou nessa situação difícil porque eu estou pagando meus karmas. Ah, eu estou nessa situação porque é uma prova que eu tenho que passar. Nem sempre é, gente. Às vezes a gente opta por sofrer. Como perceber a diferença? Aí é algo que só o teu coração vai te falar. Eu percebi em algumas situações da minha vida que eu optava pelo sofrimento. Sim, o Buda fala muito sobre isso, né? A gente opta por sofrer e a gente tem que desapegar para que a gente deixe de sofrer, né? Também os filósofos estoicos falavam: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, muitas situações a gente opta pelo sofrimento. Às vezes, a nossa própria consciência tá pesada, a gente nem sabe, né? Isso aí no nosso subconsciente, a gente carrega um peso consciencial de algo que às vezes a gente tenha feito e logo a gente pensa que para sanar aquele mal temos que sofrer algo parecido. Sim, gente, você sabia que muitos espíritos pedem para reencarnar em situações adversas, como uma situação de doença, uma situação de pobreza extrema? Eles pedem para vir nessas situações porque eles sentem que para amenizar o que eles fizeram, eles precisam passar por aquilo. Então, muitas vezes, aquele sofrimento também é algo que o próprio espírito pediu. Mas por que eu estou falando isso? Para a gente entender que o karma nem sempre é pago por meio de sofrimento. Sim, você não precisa sofrer. E se você sofrer, obviamente, a gente tem que aceitar o sofrimento que não pode ser evitado com resiliência, sem reclamar, né? Jesus falava muito sobre isso. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos. Então, se estivermos numa situação de sofrimento realmente, de perseguição, de dor, a qual a gente não pode evitar, obviamente, vamos ter que ser resilientes, vamos ter que passar por aquilo. Mas existem situações as quais a gente pode evitar e que a gente deveria evitar, né? Que vai evitar a gente de sofrer, mas que muitas vezes a gente se coloca naquela situação porque a gente acha que a gente tem que passar, porque a gente acha que para pagar um karma a gente tem que sofrer, né?
nos livros do André Luiz, né? Na linha toda, ele escreveu 13 livros. Em vários momentos, você percebe essa forma diferente de quitar débitos. Sim, quitar débitos. Gente, toda vez que você age contra as leis de Deus, você adquire um débito kármico, um débito espiritual. Mas você pode quitar esse débito ajudando outras pessoas. Sim, às vezes você não precisa passar por aquela situação, mas se você ajudar uma pessoa que está passando por aquela situação, você vai estar quitando aquele débito. E quando você ajuda o seu próximo também, você adquire amigos espirituais. É como se formasse uma rede ao seu redor de colegas que vão também te ajudar, tá entendendo? Entenda. E isso a gente sempre tem que fazer sem esperar nada em troca. No Evangelho segundo o Espiritismo também fala sobre fazer sem esperar nada em troca. Não espere as recompensas na terra, né? E se você já receber as recompensas na terra, quando chegar no céu, Deus vai falar, não vai ter recompensa porque o que você queria você já recebeu na terra, né? Isso é uma forma alegórica de se falar que quando você fizer o bem ao próximo, você não faça esperando quitar o débito no sentido de só estou fazendo para quitar meu débito. Ou só estou fazendo para depois ele me ajudar, tá entendendo? E isso é fazer caridade esperando coisas em troca. A gente tem que fazer a caridade despretensiosamente, até porque a gente não tem certeza, né? Não sei, esse débito que eu adquiri na minha vida passada, se eu fizer tal coisa, eu vou quitar ele e pronto, acabou, e daí eu não preciso mais ajudar ninguém? Aí você nunca mais vai ajudar ninguém? Tá entendendo? Então, eu não sei se aquela bondade que eu vou fazer vai ser descontada da minha conta ou não. Na dúvida, eu vou fazer a bondade sem esperar nada em troca. Eu gosto de trazer isso para trazer esperança para aquelas pessoas que acham que tem que sofrer, né? Porque às vezes você fez uma regressão e descobriu que na vida passada você foi um senhor que chicoteava seus servos, né? Nossa, então isso quer dizer que a vida vai ter que me chicotear para que eu pague essa pendência? Não necessariamente. O que você precisa aprender que aquilo que você fez não é correto e mudar aquela sua tendência, né? A partir do momento que você aprendeu que aquilo não é legal, que você não deveria agir daquela forma, que você começa a agir com mais humildade, com mais tranquilidade, o universo vai ver. Então, não preciso mandar aquela prova porque a pessoa já corrigiu a sua conduta, né? Que isso é um fato, gente. Todos nós caminhamos em direção a Deus. E Jesus falou, sede perfeitos como vosso Pai, né? Então, você tem que buscar a perfeição de Deus. Obviamente, não estou falando que você tem que fazer isso agora, porque é muito difícil. Então, talvez a gente leve ainda algumas encarnações para chegar lá. Mas sede perfeitos como vosso Pai. Então, temos que sempre estar buscando essa perfeição, né? E todos nós vamos chegar lá em algum momento. Só que alguns vão chegar mais rápido e outros mais devagar. Allan Kardec falava muito sobre isso nos seus livros. E, obviamente, isso vai depender do esforço pessoal da pessoa. Então, se você já tiver corrigido uma dessas más tendências, o que eu tô falando aqui, gente, obviamente, cada caso tem que ser analisado e a gente nunca vai saber com certeza absoluta qual vai ser a decisão de Deus ou não, né? Até porque Deus sabe se a gente realmente se corrigiu ou não. Mas o que eu entendi é que no momento que você tiver corrigido aquele problema, não há mais necessidade do sofrimento, entende? Então, essa ideia de eu tenho que sofrer, eu estou passando isso porque eu tenho que me lascar, porque na vida passada eu fiz tal coisa, isso aí é uma coisa da nossa cabeça, né? A gente opta pelo sofrimento. E nunca é bom a gente querer pôr palavras na boca de Deus, né? Digamos assim. Não adianta você falar, eu estou fazendo isso porque eu estou pagando por aquilo, porque você não sabe com certeza. Às vezes nem o seu mentor espiritual sabe, às vezes ele tem uma ideia, mas ele também não sabe o que Deus reservou para você, né? Então o teu mentor não vai saber falar exatamente se você fizer tal coisa e tal coisa, aí vai estar tudo certo. Talvez ele nem saiba isso. E aliás, se
aparecer algum espírito pra você falando que sabe com certeza, desconfie daquele espírito, tá entendendo? Porque com certeza mesmo, às vezes nem eles, nem o espírito superior, né, o mentor, sabe do próprio destino dele, né? Porque ele não sabe que Deus tá reservando pra ele no futuro ou não tá. Enfim. Então, lembre-se, se você realmente passar por uma situação difícil, a qual não pode ser evitada, obviamente, haja com resiliência, seja firme, busque o amparo divino, peça ajuda para Jesus, né? Vinde a mim, os que choram, né? Se você pedir auxílio, pedir consolo para Jesus, ele com certeza vai te ajudar. Os emissários espirituais vão ser mandados no seu auxílio, né? Mas passe por aquela situação realmente sem reclamar, digamos assim. Sem reclamar, gente, sem ficar falando muita coisa a respeito, entende? Não encare a situação difícil como é algo que eu tenho que passar porque na vida passada eu fiz tal coisa. Eu devo ter feito muita coisa errada na minha vida passada para Deus estar me mandando esse castigo. Não, entende? Não é assim que funciona. E leve com mais tranquilidade. Às vezes não é nem algo que você tem que passar, mas é algo que aconteceu, tá entendendo? As coisas acontecem também. E às vezes aquilo é uma prova, mas não é algo que você deveria sofrer sobre, porque também às vezes a gente opta por sofrer muito mais do que às vezes a situação tá pedindo. Em que sentido? Às vezes tem uma situação, a situação é a mesma. Duas pessoas diferentes passam por exatamente a mesma situação, uma delas passa e leva numa boa e fala assim: tá bom, fazer o quê? A outra passa e vê aquilo como o fim do mundo e se debulha e, meu Deus, eu tô sofrendo porque Deus tá fazendo isso comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quem que sofreu mais daí? A situação foi a mesma. Às vezes, vamos supor, perdeu um emprego. Vai ter um que vai encarar e falar assim: beleza, já vou fazer meu currículo, já vou começar a mandar, tal, vou falar com o filho da vizinha, porque ele tem um restaurante, aí eu já vou fazer um bico lá no final de semana, tal. A mesma situação. E daí aquele outro que trabalhava na mesma empresa, no mesmo cargo, também perdeu o emprego, já foi: por que Deus me castiga dessa forma? Eu não sei o que eu fiz, blá, 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 blá. E daí, de tanto ele falar e de tanto ele reclamar, a situação se maximiza dentro dele. Sim, gente. Porque, como Marco Aurélio diz, não existem situações boas ou ruins, só existem situações. A diferença vai ser como que você reage. E o fato dele reagir daquela forma faz com que a situação pareça muito pior do que ela realmente é. E às vezes aquela perda daquele emprego é algo na realidade positivo, que vai dar uma chance para ele de perseguir o seu sonho. Às vezes é o mundo espiritual tentando te chacoalhar e falando: não é para você estar aqui, não é para você ser contador, é para você abrir o seu próprio negócio. Não é para você trabalhar no escritório, é para você ir lá e, sei lá, fazer miçanga na praia, não sei. Tem tantas opções, mas é só um exemplo que eu tô dando. Enfim, gente, não fixem na cabeça de vocês a ideia de que vocês têm que sofrer por causa de coisas do passado. Lembrem-se, uma das leis do universo também é a lei do mentalismo. Tudo que você põe na tua cabeça e que você está constantemente alimentando é o que vai surgir na sua realidade. Então, se você sempre está falando sobre sofrimento, sempre fala como Deus não tá nem aí pra você, como você sofre, como você fez coisa errada, não sei o quê, você também vai acabar atraindo situações, às vezes, que você nem precisava passar, né? Então, a minha dica é: não sei a resposta exata, mas haja com calma, com tranquilidade, encare as coisas sem maximizá-las. Aconteceu? Aconteceu. Tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar? Não. Então, vou ter que aceitar. Tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar? Igual eu falei, o cara que perdeu o emprego. Eu posso mandar currículo, eu posso falar com a vizinha, eu posso não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, vai lá e faça, tá entendendo? Mas faça sem causar alarde e reclamar, gente. Por que
Jesus falava até pra gente sofrer sem reclamar. Eu tô falando essas palavras porque é a palavra que a gente mais usa na atualidade. Reclamar faz com que a dor se maximize, sim, porque toda a nossa realidade é uma construção mental. Então, quando você está constantemente falando do que é ruim, do que você sofreu, do que é ruim, sei lá, enfim, você vai maximizar aquilo dentro da tua cabeça e a tua cabeça vai transformar aquela situação em algo extremamente grande e doloroso, e às vezes não é tudo isso. Sim, gente, às vezes não é tudo isso, né? O vídeo de hoje é isso. Eu pretendia fazer um vídeo rápido, um vídeo simples, um vídeo de bate-papo. Comente aqui se você gostou, se você não gostou, o que você acha, se você concorda, se você discorda. E compartilhe com seus amigos para eles saberem também que eles não precisam continuar sofrendo. Eles podem optar por romper com o sofrimento. Eu tenho um vídeo aqui do Buda que pode ajudar vocês a entender como que a gente faz o rompimento do sofrimento, desapegando das nossas crenças, das coisas que a gente acha que é, e acha que tem que ser, e acha que... enfim. Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano, e fiquem em paz.